O sol a pino refletia sobre o mar da Galileia, pintando o horizonte com tons dourados e laranjas. A luz do amanhecer trazia uma sensação de esperança e renovação. Simão, um pescador dedicado, lançava suas redes na água com precisão e habilidade. Cada movimento era fruto de anos de experiência e conhecimento, transmitido de geração em geração. Ele conhecia o ritmo do mar, entendia a paciência que ele exigia. O mar era seu mestre e seu companheiro, ensinando-lhe lições de resiliência e perseverança. A vida era simples, focada na pesca do dia. As manhãs começavam cedo, com os pescadores preparando suas redes e barcos para mais um dia de trabalho árduo. Ele desconhecia o destino extraordinário que o aguardava. Cada dia parecia igual ao anterior, mas o futuro reservava surpresas inimagináveis. Esta era sua vida, um humilde pescador chamado Simão. Ele se dedicava ao seu ofício com devoção, encontrando satisfação nas pequenas vitórias diárias. Simão trabalhava incansavelmente, suas mãos calejadas pelo mar. Cada calo era uma marca de sua dedicação e esforço contínuo. Ele labutava ao lado de seu irmão, André. Juntos, enfrentavam os desafios do mar, compartilhando risos e preocupações. Eles compartilhavam uma vida, um sustento, um laço forjado nas águas imprevisíveis. A camaradagem entre eles era palpável, uma irmandade fortalecida pelo trabalho conjunto. Mal sabiam eles que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O destino tinha planos grandiosos que os levariam a caminhos nunca antes imaginados. Uma nova aurora se aproximava, uma que os faria pescadores de homens. O horizonte prometia um futuro repleto de novas aventuras e descobertas. Um dia, um professor carismático apareceu nas margens da Galileia. Seu nome era Jesus, e suas palavras continham um poder singular. Jesus chamou Simão e André, dizendo: "Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens." Simão sentiu algo se agitar dentro dele. Ele nunca havia encontrado alguém como Jesus. Suas palavras ecoaram profundamente em sua alma. Sem hesitar, Simão e André largaram suas redes e seguiram Jesus. Eles não entendiam tudo, mas eram atraídos por sua presença. Um senso de propósito os preenchia. Suas vidas simples foram tocadas pelo divino. Eles não eram mais apenas pescadores. Eram discípulos de Jesus. Jesus viu algo especial em Simão. Ele lhe deu um novo nome, Pedro, que significa pedra. Este novo nome não era apenas um rótulo, mas uma profecia. Pedro se tornaria um pilar da igreja primitiva, uma rocha sobre a qual Jesus construiria sua comunidade de crentes. Pedro abraçou sua nova vida com fervor. Ele ouvia atentamente aos ensinamentos de Jesus, testemunhava milagres incríveis e aprendia sobre o amor e a compaixão de Deus. Pedro estava transformado. O rude pescador estava se tornando um seguidor apaixonado, pronto para proclamar a boa nova de Jesus Cristo. A jornada de Pedro como discípulo não foi isenta de desafios. Ele vivenciou momentos de grande fé, como quando saiu do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, ele também lutou contra a dúvida e o medo. A natureza impetuosa de Pedro às vezes o dominava. Ele podia ser impulsivo, rápido no falar e lento no entender. Mas Jesus, em sua infinita paciência, nunca desistiu dele. Ele gentilmente corrigia os erros de Pedro e nutria sua fé. Através dessas provações, o caráter de Pedro foi refinado. Ele aprendeu a importância da humildade e o poder transformador do perdão. Seção 5. Confissão e negação. Um estudo em contrastes. Um dia, Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem dizeis que eu sou?" Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou com ousadia: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Esta confissão marcou um ponto de virada na jornada de Pedro. Ela revelou sua profunda compreensão da verdadeira identidade de Jesus. No entanto,
Pouco depois deste momento profundo de fé, Pedro vacilou. No jardim do Getsêmani, dominado pelo medo, ele negou conhecer Jesus 3 vezes. Esta negação partiu o coração de Pedro. Ele havia traído aquele que ele mais amava. Seção 6. Perdoado e restaurado. O poder da graça. Após a ressurreição de Jesus, ele apareceu a Pedro. Ele não o condenou por sua negação. Em vez disso, ele ofereceu perdão e restauração. Este encontro demonstrou a imensurável profundidade do amor e da graça de Jesus. Pedro foi perdoado, sua fé reacendida. Esta experiência teve um impacto profundo em Pedro. Ele aprendeu o verdadeiro significado do perdão e o poder transformador da graça de Deus. Ele percebeu que, mesmo em sua fraqueza, Jesus o amava incondicionalmente. Este entendimento moldou o ministério de Pedro e se tornou a pedra angular de sua mensagem. Seção 7. Pentecostes e além, espalhando o Evangelho. Depois que Jesus ascendeu ao céu, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Pedro, cheio de ousadia e poder, pregou para a multidão em Jerusalém. Suas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo, tocaram o coração de milhares. Este evento marcou o nascimento da Igreja Cristã. Pedro, fortalecido pelo Espírito Santo, tornou-se um líder destemido, compartilhando a boa nova de Jesus Cristo com convicção inabalável. Ele viajou extensivamente, pregando o Evangelho, realizando milagres e estabelecendo igrejas. Seção 8. Um legado de fé, martírio e inspiração. Esta seção explora a profunda conexão entre sacrifício e fé, destacando figuras históricas que moldaram o cristianismo. A fé inabalável e a liderança de Pedro tiveram um preço. Ele não apenas guiou os primeiros cristãos, mas também enfrentou desafios imensos. Ele enfrentou perseguição e prisão por suas crenças. Em tempos de grande opressão, Pedro manteve sua fé, mesmo quando estava encarcerado. A tradição sustenta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma durante o reinado do imperador Nero. Este ato final de sacrifício simboliza sua devoção e humildade. Ele enfrentou a morte com coragem e dignidade, um testemunho de sua fé inabalável em Jesus Cristo. Sua serenidade diante da execução inspirou muitos. A vida e a morte de Pedro servem de inspiração para os cristãos ao longo dos tempos. Sua história é um lembrete poderoso do que significa viver e morrer pela fé. Ele nos lembra que, mesmo diante da adversidade, nossa fé pode permanecer forte. Pedro é um exemplo de resiliência e devoção inabalável. Sua história nos ensina a importância de defender aquilo em que acreditamos, mesmo quando é difícil. A coragem de Pedro continua a inspirar gerações de cristãos a manterem sua fé viva e vibrante. Seção 9. A mensagem duradoura de Pedro: esperança, perdão e transformação. A história de Pedro é uma das mais poderosas e inspiradoras da Bíblia, mostrando como uma vida pode ser completamente transformada pela fé. A jornada de Pedro, de humilde pescador a apóstolo corajoso, é um testemunho do poder transformador da fé. Ele começou sua vida como um simples pescador no mar da Galileia, mas sua fé e dedicação o levaram a se tornar um dos líderes mais influentes do cristianismo primitivo. Sua vida, repleta de momentos de triunfo e fracasso, oferece uma mensagem de esperança, perdão e o amor duradouro de Deus. Pedro experimentou altos e baixos, incluindo a negação de Jesus 3 vezes, mas também a profunda experiência de ser perdoado e restaurado por Ele. A história de Pedro nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado, para realizar seus propósitos. Ele curou os doentes, pregou para multidões e se tornou uma rocha sobre a qual a igreja foi construída. É uma história que continua a inspirar, desafiar e oferecer esperança a pessoas ao redor do mundo.
A mensagem de Pedro ressoa através dos séculos, tocando corações e mentes em todas as culturas e épocas. O legado de Pedro continua vivo, um testemunho do poder da fé para transformar vidas e mudar o mundo. Sua história é um lembrete constante de que, com fé e perseverança, qualquer um pode superar suas falhas e alcançar grandes coisas.